Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série que nós iniciamos no domingo passado, uma série chamada Evangelismo. No domingo passado nós falamos sobre a nossa responsabilidade enquanto cristãos diante do mundo. E na oportunidade, nós comentamos sobre o chamado universal de Cristo Jesus para todos nós e sobre a missão que ele nos deixou. Evangelismo é algo que deve arder em nossos corações. Caso você ainda não tenha assistido ao vídeo da semana passada, não se preocupe, fique comigo aqui até o final, que ao término deste vídeo eu vou deixar um card para você aqui no canto, para que você possa clicar nele e ir diretamente ao vídeo da semana anterior. Ok? Bom, eu não poderia avançar sem antes aqui fazer um convite a você que ainda não é um inscrito aqui do canal. É muito importante que você junte-se a nós. Venha caminhar conosco, faça aqui a tua inscrição. Não esqueça de ativar o sininho para que você receba uma notificação sempre que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição eu deixo para vocês sempre disponível os links para que vocês possam seguir o Peregrino nas mídias sociais. Tem aí Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e os podcasts disponíveis em diversas plataformas. Tudo isso vai estar disponível para você aqui na descrição. É só você acessar e pegar o link ali embaixo, ok? Vamos então à nossa mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Ok? Pronto? Vamos lá? Título da mensagem: A parábola da ovelha perdida. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Senhor, nosso Pai, eis aqui a tua palavra. Paizinho, nós te pedimos que essa palavra venha falar ao nosso coração. Usa-me, Senhor, como um instrumento em tuas mãos, e que da minha boca saiam palavras de salvação e palavras de edificação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão, provavelmente você conhece esse texto bíblico, é uma passagem bastante conhecida. Na verdade, aqui nós temos uma sequência de 3 parábolas que Jesus utilizou para se referir a coisas perdidas. Temos aqui a da ovelha perdida, que acabamos de ler, depois a da dracma perdida e, por fim, a do filho pródigo. A parábola da ovelha perdida é a primeira, então, desta sequência. E não há como nós, então, lermos esse texto que acabamos de ler sem nos voltarmos para a questão do evangelismo. A evangelização, ela é algo vital para a Igreja de Cristo Jesus. Não é possível nós falarmos
da igreja sem falarmos de evangelismo. Assim como também é impossível falar de evangelismo sem falarmos do papel da igreja. No entanto, como igreja, nós podemos estar correndo um sério risco de negligenciarmos nessa missão. Quando a nossa preocupação estiver mais voltada para cuidar daqueles que estão dentro da igreja e deixarmos de olhar para aqueles que ainda estão fora. Podemos estar muito mais preocupados em manter aqueles que estão no aprisco do que em resgatar os que estão perdidos. É preciso haver um equilíbrio e nós termos ações voltadas para esses dois campos. Cuidar, sim, dos que estão dentro do aprisco, porque isso é importante, mas não se esquecer de que nós somos chamados, seja individualmente ou coletivamente como igreja, de irmos e fazermos discípulos de Jesus em todas as nações. Certamente, então, esta parábola da ovelha perdida, ela tem muito a nos ensinar acerca disso. Nós vamos aqui observar claramente no texto que, conforme nós lemos, Jesus ele faz uma comparação da ovelha com os pecadores e com aqueles, principalmente, que estão aí afastados totalmente de Deus e que precisam ser resgatados. Eu, particularmente, acho muito interessante o fato de Jesus comparar pessoas a ovelhas e ele, em outro texto bíblico, se coloca como o bom pastor. De todos os animais criados por Deus, a ovelha ela é o único que é vulnerável. Ela está ao final da cadeia alimentar. Não sabe se defender, não tem nenhuma habilidade de luta. Ou seja, a ovelha ela é totalmente dependente de cuidados e de proteção. E o texto do Evangelho de Cristo Jesus, escrito por João, no capítulo 10, entre os versos 1 e 16, lá Jesus fala muito sobre isso. E lá, em João, Jesus se coloca como a porta do curral e como o bom pastor. Ele é a porta, porque é somente através dele e que a pessoa que entra por ele terá vida e vida abundante. E ele também é o bom pastor, porque ele foi aquele que deu a sua vida pelas ovelhas. Através da sua morte e da sua ressurreição, nós podemos ser alcançados pela sua graça salvadora. Amém? Mas aqui na parábola, Jesus está dizendo que há uma ovelha desgarrada. Há uma ovelha perdida. E como nós falamos das características das ovelhas, ela não consegue voltar. Ela não consegue vir até as demais sozinha. Ela está lá em perigo. Ela está prestes ou sobre o risco de ser devorada pelo mal. E é necessário, então, que para ser salva, algo precisa ser feito. Nós lemos aqui que por estar distante, essa ovelha ela não respondia ao chamado do pastor e nem mesmo conseguia sair do seu lugar. Precisava ser feito alguma coisa. E como nós vimos no verso 5, foi necessário então o pastor deixar 99 ovelhas para ir ao encontro daquela que estava perdida para alcançá-la. E alcançando, colocou ela sobre os ombros para trazer de volta ao rebanho. Eu quero aqui chamar a sua atenção para esse ponto. É necessário que houvesse uma ação por parte do pastor. Nós cremos que com a queda do homem,
no pecado original, o nosso senso moral foi corrompido. E dessa forma, isso nos impede de dar qualquer passo na direção de Deus. Muitos até sabem da existência de Deus, reconhecem que Deus é o Criador e formador de todas as coisas. No entanto, o pecado que há nas pessoas as impede de ir em direção a Cristo Jesus. É necessário que haja uma ação da parte de Deus, aonde através do Espírito Santo a graça de Deus chega àqueles que estão perdidos. E como eu comentei no vídeo da semana passada, nós temos um papel como Igreja de Cristo muito importante nesse processo. Segundo a segunda carta a Coríntios, capítulo 5, entre os versos 18 e 20, nós somos chamados a sermos embaixadores de Cristo Jesus. Não porque merecíamos esse título ou porque isso não, é porque na verdade Cristo Jesus nos transforma para sermos aí responsáveis, para levarmos a mensagem de Cristo Jesus ao mundo, às pessoas que ainda estão perdidas. Então, dessa forma, esse é o nosso papel, de agirmos aqui como este pastor, que deixou as 99 dentro do aprisco, mas que também foi aí atrás da ovelha perdida. E você pode estar muitas das vezes se perguntando, mas compensa essa atitude? Qual é o valor de uma ovelha perdida? O pastor aqui deixou 99 para ir atrás só de uma. Será que realmente vale a pena? Talvez pela sua dimensão e ideia de valor dos dias atuais, você possa estar colocando na sua cabeça que esse risco é um risco desnecessário, mas que você precisa entender que para que você possa ter uma noção exata do que Jesus estava querendo dizer, é preciso que você pegue esse texto e leve ao contexto dos dias de Jesus. E lá você vai entender que nos dias de Jesus, sim, perder uma ovelha era um grande prejuízo. Ao contrário do que você possa de repente imaginar, aquela pessoa que possuía nos tempos de Jesus 100 ovelhas não fazia dele um homem rico. Até porque nós podemos ver no texto, no verso 4, que aquelas ovelhas estavam sendo cuidadas pelo seu proprietário. O pastor era o dono das ovelhas. Então ele sabia que aquela ovelha a menos lhe faria muita falta. E nisso então Jesus ensina aqui para nós mais uma coisa. O valor do individual em relação ao valor do coletivo. Foi esse valor então que levou o pastor a buscar a ovelha perdida. E ao comparar os pecadores à ovelha perdida, Jesus está falando para nós do valor que há em cada alma, que ainda não foi alcançada para Jesus. Para Jesus, a ovelha perdida tem o mesmo valor daquela ovelha que já está dentro do aprisco. Então é por meio dessa história que ele nos deixa claro da sua missão que ele veio fazer aqui e da nossa hoje como embaixadores e discípulos de Jesus, que é de irmos resgatar a ovelha perdida. Todos têm valor para Deus. Amém? Tendo em mente, então, esses pontos, eu quero aqui fazer com você algumas considerações. Evangelizar é resgatar pecadores para Deus. Quando Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele não estava sendo exagerado. Ele foi específico em seu direcionamento para os seus discípulos. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho, pois é pela pregação que as pessoas chegam à fé em Cristo Jesus. Romanos 10, 17.
Outro aspecto importante que eu quero mencionar para você: evangelizar é falar a todas as pessoas. Temos desmerecido pessoas devido ao seu comportamento, ao seu vestuário, à sua aparência e etc. Por isso, a evangelização ela tem se tornado, de uma certa forma, elitista, preconceituosa. Procuramos os bonzinhos e não queremos nada com os pecadores. Esse é um tremendo erro, pois a palavra nos adverte que todos nós pecamos e que carecemos da glória de Deus. Romanos 3:23. Então é por isso mesmo que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. Todos sem Deus estão mortos em seus delitos e pecados, independente de ser um pai de família honrado ou um traficante e homicida. Todos precisam do Evangelho de Cristo Jesus. E quando você se dispõe a pregar o Evangelho, você está tornando conhecido o amor de Deus para com toda a classe de pessoas, motivo pelo qual Deus enviou o seu Filho, o unigênito, para nos salvar. João 3,16. Para concluirmos aqui, eu gostaria de deixar para você algumas questões para sua reflexão. Não podemos perder a nossa visão evangelizadora. É preciso resgatar e manter as atitudes dos nossos irmãos da igreja primitiva. Devemos manter o equilíbrio entre cuidar daqueles que estão na igreja, mas também não negligenciar e deixarmos de olhar para aqueles que estão do lado de fora. Que não caia sobre nós o comodismo e o conformismo, mas que antes nós possamos sentir, assim como Jesus, amor por aqueles que ainda estão perdidos. Despidos de qualquer preconceito, legalismo ou até farisaísmo, mas antes devemos ir atrás da ovelha perdida, esteja ela aonde estiver. E sim, chegar derrubando as portas do inferno e indo resgatar lá almas para Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos aqui te agradecer, Senhor, por mais esta mensagem, porque a sua graça nos alcançou. Queremos te agradecer pelo privilégio que tu nos concede de sermos imbuídos de tão nobre missão, a de como discípulos de Jesus, seguindo os seus passos e seus ensinamentos, irmos atrás da ovelha perdida. Senhor, não permita que sejamos dominados pelo comodismo, pela preguiça, pela vergonha, pela procrastinação, mas que antes, ó Pai, isso possa ser uma prioridade em nossas vidas. Paizinho, desperte em cada um de nós o desejo e a sede de sairmos pelo mundo levando a sua palavra, levando a esperança que é Cristo Jesus a todos aqueles que estão perdidos e sedentos por ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez tu falastes ao nosso coração. Entregamos todas as nossas necessidades em tuas mãos e somos gratos a ti por tudo e tudo aquilo que tu tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado a você que ficou comigo aqui até o final. Minha oração é para que realmente essa mensagem possa falar ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixar aqui o seu comentário e também de compartilhar. É muito importante que você faça essas 3 ações, porque assim você ajuda, além de ajudar o canal do Peregrino, você também está indiretamente contribuindo para levar a mensagem do Evangelho. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.